Olá, estamos iniciando o podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos, onde nós estamos aqui, no campus Vila Rosália. E hoje nós trouxemos um grande amigo, um amigo de muitos anos, Luciano Fagliari. Tudo bem, Luciano? Um prazer tê-lo com a gente. Tudo bem, Roberto? Prazer novamente. Obrigado pela oportunidade do bate-papo aqui. Obrigado, eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho do currículo do Luciano, que é extenso, só dei uma resumidinha aqui para a gente não ser muito extenso nessa parte. Ele é empreendedor visionário há 38 anos, com experiência na criação e desenvolvimento de empresas inovadoras, graduado em farmácia bioquímica pela USP, com especialização em direção de empresas pela ICE e IESE. Luciano combina sua sólida formação técnica com uma visão estratégica que transformou os mercado. Ele é fundador das empresas que marcaram diferentes setores, como a Galena, Cosmotec, Pet Society, Brascar e Cosméticos, além de acumular experiência em multinacionais como Monsanto, Merck Sharp, Dome e Abbott Laboratórios. Suas empresas são reconhecidas pela inovação, qualidade e impacto positivo no mercado e na sociedade. Hoje ele está à frente, juntamente com a família dele, da Pet Society e da Brascar e Cosméticos. Nós vamos falar um pouco sobre essas duas empresas também. Luciano, eu te conheço há longa data, a gente já fez uma entrevista, eu sou apaixonado pela sua história, né? Você era um aluno, da USP, lá de farmácia bioquímica, você e sua esposa, e tudo começou nesse relacionamento, que foi um relacionamento de colegas, transformando num relacionamento, digamos, profissional, e transformou num relacionamento matrimonial. Conta um pouquinho desse início para a gente. Na verdade, assim, quando eu entrei na faculdade, minha ideia era ser professor, né? Queria ser professor de química orgânica, que todo mundo odeia, mas eu gostava. Aí, nos últimos anos, a gente acabou optando pela área industrial, né, junto com a minha esposa também. Tem a farmácia industrial, uma das opções, poderia ser análise clínica, tinha 3 ou 4 opções. Eu fui para a área industrial e aí comentaram comigo, falaram, fica na industrial porque tem poucos homens que cursam farmácia. E na produção farmacêutica, o pessoal prefere homem na área de produção, então sobra emprego. Eu falei, bom, então eu vou ficar. Interessante. E realmente era isso mesmo que acontecia. Eu acabei indo para a área industrial, aí fiz carreira em indústria, né? Inicialmente, né, na Monsanto, depois na Merck, depois no Abbott. E, em paralelo, a gente começou as empresas. Mas já na faculdade vocês já começaram a empreender, não foi? Lá a gente já fazia alguma coisa de extração de ativos vegetais via cromatografia, mas também, logo que nós saímos, a gente começou fazendo um apartamento de uma amiga. Cosmético, lá compramos uma balança de frango usada, de primeira mão ainda naquela época, não tinha internet, né? Depois uma batedeira da Arno, e com o fogão a gente aquecia, fazia condicionador, fazia shampoo, tudo, e vendia para amigos, né? Para arrecadar algum dinheiro naquele início lá. Se virava, né? Isso foi tudo informal, né? Mas já demonstrava, né? A veia empreendedora que você e sua esposa tiveram ao longo da vida e deu, graças a Deus, deu muito certo. Qual foi a primeira empresa que vocês fundaram? Foi a Farmácia Milênio. Ela existe até hoje, todas existem até hoje, todas estão muito bem, né? Com nossos ex-sócios. E a Farmácia Milênio a gente inaugurou lá na Rua Napoleão de Barros, na Vila Mariana, do lado do Hospital São Paulo, praticamente para abastecer os médicos ali do Hospital São Paulo, isso em 1986. 38 anos atrás. E de lá, depois a gente acabou abrindo filial na Avenida de Jurema, em Moema, depois nós fomos para Tatuapé, e a Tatuapé que existe até hoje ainda com uma ex-sócia, ex-colega de classe lá. Que bacana. Bom, eu te conheci na Cosmotec, né? A Cosmotec sempre foi uma referência, assim, importantíssima no mercado dos cosméticos. Conta um pouquinho da história da Cosmotec, como é que foi a ideia de montar a Cosmotec e qual a importância que ela tem no mercado? A Cosmotec foi uma derivação da Galena, porque eu fui trabalhar na Merck Sharp Dome em Campinas, e lá a gente abriu uma distribuidora também com um colega de classe lá da USP, uma distribuidora de ativos farmacêuticos para atender as farmácias de manipulação. Porque a minha esposa, ela estava na farmácia e via que a Marli via que o atendimento não era bom dos fornecedores. Ela falou, acho que tem espaço para fazer alguma coisa melhor aí nesse mercado. Aí a gente abriu a empresa lá em Campinas, que chamava Galena. E depois de 4, 5 anos, a Galena começou a pegar algumas representações internacionais que tinham farmacêutico, mas também cosmético. E para a gente manter essas representações aqui, essa distribuição, a gente tinha que começar a visitar a indústria cosmética.
Aí nós começamos. E a gente deu muita sorte que no segundo ano, foi em 93, a gente conseguiu uma aprovação na Natura, que a Natura estava lançando aquela linha Cronos, de tratamento de pele, né? E a gente conseguiu a aprovação de uma matéria-prima lá, chamada ácido hialurônico, e aquilo nos abriu as portas para a indústria cosmética. Aí virou Galena Especialidade Cosmética, era uma divisão aqui em São Paulo, e a Galena Farmacêutica em Campinas. E depois de um certo tempo, nós separamos, entre os dois sócios, falamos, vocês ficam com a farmacêutica em Campinas, a gente com a cosmética em São Paulo. Aí nós transformamos a Galena Cosmética em Cosmotec, tipo Cosmetic Technology, alguma coisa assim, né? Demos esse nome. A Cosmotec, ela ficou... nós ficamos na Cosmotec até 2021, até 2013 como sócios, né? Em 2013, a gente vendeu a empresa para a Sumitomo do Japão. Isso foi uma coisa que a gente decidiu fazer, porque a Pet Society já estava caminhando bem, e a Pet Society era fabricante, né? E era dona das marcas. E a Cosmotec era uma distribuidora. Sempre com os riscos, né, de uma distribuidora. O fabricante quer trocar você, ou o fabricante vem atender direto, os riscos do negócio da distribuição. Aí nós falamos assim, não, a gente vai se dedicar mais à Pet Society, né, que as fórmulas são nossas e as marcas são nossas. Bacana. Aí, no fim, eu acabei ficando na empresa por mais 9 anos, era para ficar 2 só. A Marli já estava há muitos anos na Pet Society, e eu acabei, era para ficar 2 com o japonês lá, e toda vez que ia para a toca, eles falavam, fica mais 2, acabei ficando 9. 9 anos. Acabei ficando 9 anos, mas foi assim uma parceria muito boa. Eles cuidam muito bem da empresa, a empresa está muito bem. Agora o nome da empresa atual é Summit, porque virou Sumitomo, Summit ligado a Sumitomo, né? Então, essa divisão cosmética no mundo todo, que eles estão em vários países, agora tudo chama Summit, e no Brasil é Summit Cosméticos, né? Latinoamérica. Então, assim, continuo próximo, né? Ajudando da melhor forma, né? Mas não estou mais envolvido no dia a dia da empresa. E há 20 anos nós fundamos a Pet Society. Eu lembro disso. 20 anos atrás. Caramba. Esse ano, mas em foi outubro, outro dia, né? Completamos 20 anos. Parece que foi outro dia. E foi a ideia da sua filha, é isso, né? Não, foi na verdade, assim, nem foi algumas marcas da minha filha, mas a ideia foi que também em 2004, pensando que, final de 2003, pensando que só distribuir era um risco muito grande pela Cosmotec, nós falamos, não, nós vamos começar a produzir, porque a gente, vamos falar assim, criava fórmulas para a indústria cosmética. Muitas fórmulas. Tinha, tipo assim, 2.000 fórmulas em 20, 30 anos ali. Então, muita experiência, muito know-how em criação de fórmulas. Nós falamos, bom, a gente sempre cria o filho para os outros. Então, nós vamos criar o filho para a gente agora. E aí, nós falamos assim, bom, para entrar na área cosmética, naquela época, 20 anos atrás, a gente não queria criar conflito com as indústrias cosméticas que a gente atendia. A gente tinha muitos contratos de confidencialidade. Né? Natura, Boticário, L'Oréal, todos eles, né? E aí nós falamos, não vamos entrar, que não é legal. Não tinha nenhum impeditivo, né? Mas a gente não se sentia bem. Postura, né? Aí a gente... eu tinha um irmão que era professor, né? Tenho, né? Que é professor de medicina veterinária na Unesp, na Jabuticabal. E ele comentou que o mercado pet estava crescendo, então ele é de grandes animais, não tem nada com o mercado pet. Mas ele, com os amigos lá, né, da faculdade, eles falavam que o mercado pet tinha um futuro. Aí nós falamos, bom... Estava começando a ficar fora. Não tinha nada, quase. Não tinha nada. Aí nós... Primeiro que a gente sempre gostou de animais, a gente sempre teve cachorro em casa. Então nós falamos, que bacana, eu acho que dá para a gente contribuir, né? Com o mercado pet, levando todos os cuidados que a gente tem na área de humanos. A mesma qualidade, tecnologia, tudo do humano levou para animais. Eu lembro disso. Exatamente igual. E está assim até hoje, depois de 20 anos. Os ingredientes que a gente usa na Pet Society são 100% de grau humano. Puxa vida, nada grau industrial, nada... Bom, por isso que é o sucesso que é. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Pet Society. O que eu sempre admirei na Cosmotec, e certamente a Brascari não deve ser diferente, a preocupação que vocês tinham com a qualidade, com a limpeza, a higienização, a tecnologia incluída lá, é impressionante. Eu chegava lá e falei, caramba, eu estou fora do Brasil aqui, é impressionante. Conta um pouquinho essa tua preocupação, esse teu carinho, né, com o produto que você fabrica. Na verdade, assim, vem tudo de primeiro que pelas próprias pessoas, né, nós sempre procuramos cuidar bem e fazer as coisas com carinho, mas a gente se formou na USP num rigor muito grande lá. Depois da USP,
a Marli foi trabalhar na Bristol, né? Eu fui trabalhar na Merck, no Abbott, e sempre com rigor farmacêutico humano, e eu trabalhei na pior área da indústria farmacêutica, área de injetáveis, onde nenhum farmacêutico quer trabalhar, todo mundo quer fazer pomada, comprimido, que é tudo muito mais simples, né? Na área de injetáveis é uma área estéril, onde o inimigo é invisível, que são as bactérias, né? Mas aí a gente acaba ficando muito, vamos falar assim, rigoroso. Naturalmente, a gente já sai de uma faculdade que exigia muito. E depois você vai para 2 escolas, como eu fui, né, do Abbott e da Merck, que um rigor muito grande. E aí nós viemos para a área da Galena, da Cosmotec, já fazendo isso, só que com ingredientes. A gente não mudou, nós falamos, olha, isso funciona, vale a pena, custa mais caro você ter todos esses cuidados, mas vale a pena. Nós não vamos sair do nosso caminho. Porque sempre você na vida vai escolhendo caminhos, né? E você pode escolher, às vezes, caminhos mais fáceis ou mais baratos, mas a gente consegue dormir com aquilo que a gente, né, vamos falar assim, gosta de fazer e se sente tranquilo. E aí acabou dando certo. E na época da Galena ou da Cosmotec, quando foi implantada, aquelas certificações de qualidade não era uma exigência tão grande como é hoje. Hoje, a certificação de qualidade é um negócio absoluto, né? Mas eu acredito que para vocês não teve problema algum, porque vocês já vinham com essa qualidade, é só questão da adaptação à legislação, porque em termos de processo, sempre foi algo muito avante do vosso tempo, né? Sempre foi. No ano 2000, a gente começou a questão da ISO lá, 24 anos atrás, a gente resolveu implantar a ISO. E não era exigência de ninguém. Nós fomos atrás, nós contratamos uma farmacêutica só para cuidar disso. Ela veio de uma área também bastante crítica e nós implantamos sem nenhum cliente ou o próprio mercado exigir, porque a gente fornecia para a indústria, né? Sim. Que era uma coisa mais corporativa. E a gente foi atrás disso porque nós falamos, não, isso é muito bom, né? Vamos pensar assim, quem trabalha numa empresa com uma certificação ISO está mais bem preparado e profissionalmente também é um desafio maior e é uma satisfação maior também, né? Se você tem uma empresa que ela faz tudo, muitas vezes na vanguarda, é muito bom trabalhar numa empresa dessa. Ela pode ser mais exigente, mas profissionalmente falando, você está sempre numa boa escola. E a empresa, ela tem que ser também uma boa escola, né, no papel social dela. Sem dúvida. Até porque no Brasil a gente não tem mão de obra preparada assim para tudo. É verdade. Então a empresa ela tem que continuar preparando. Mesmo quem sai da faculdade, sai com aquele básico da faculdade. Né? A empresa tem que continuar sendo uma escola e muitas vezes entra alguém na nossa área, até na área industrial ou de logística, que nunca trabalhou numa empresa farmacêutica ou cosmética, vem de uma metalúrgica. Você tem que praticamente formar a pessoa, preparar ela. Né? Mesmo em termos de a gente ver no dia a dia de segurança, né? Segurança no trabalho, você, muitas vezes, tem gente que vem de ambientes que nunca cuidaram disso. Né? E a gente fala, olha, o uso de EPI é obrigatório. Né? Aqui você tem qualquer risco que você vê, tem que finalizar, né? Porque a empresa quer investir em qualquer tipo de coisa que venha trazer prevenção e evitar acidentes. Né? Interessante. E, bom, vamos falar hoje mais da Pet Society e da Brascare. Bom, a Pet Society, imagina, né? Você que é tutor de animais, você que gosta de animais, vá nos pet shops e olha o fabricante lá de muitos produtos. Você vai ver, muitos deles são Pet Society. E o interessante é isso que ele falou, essa questão do cuidado com o produto, né? Da mesma forma como se fosse um humano. Isso é algo diferenciado no mercado muito, né? Eu acho que para quem está assistindo a nossa entrevista hoje e gosta do seu animal, certamente vai querer um produto Pet Society, porque sabe que está dando melhor para o animal, né? O que a gente tem é assim, desde que a gente começou, a gente nunca diferenciou pet do humano. Nunca diferenciou, mas estou falando muito sério. Sim. Nas instalações que a gente fabrica o produto, no grau de pureza das matérias-primas, nos equipamentos que a gente utiliza, é tudo a Sinox 316L, os reatores, que são reatores da indústria farmacêutica humana. A água que a gente utiliza é uma água ultra pura, né, que não é o grau usado na cosmética humana, é acima desse grau. Então, assim, a gente nunca diferenciou. A gente apostou nisso, a gente poderia ter, vamos falar assim, o mercado não vai aceitar porque o produto é mais caro e
e acabou o sonho ali. Mas o mercado acabou optando, né, não optando, nos prestigiando e pela segurança também, né? Sem dúvida. Pela segurança. Você viu, teve um caso, um ano atrás, aí, de petiscos aí, Lembro. que matou 20 e poucos animais. Que absurdo, né? E aquilo foi questão, né, de fórmula errada, de grau de matéria-prima, que era para ser um grau mais elevado, foi grau industrial, tinha resíduo de etileno glicol, aquele tipo de coisa, que não dá... assim, a gente apostou que o pet fosse se tornar um membro da família ali, 20 anos atrás, pela seriedade que a gente fazia as coisas para animais. Sim. Isso acabou acontecendo. Naquela época já era assim, mas não era tanto Não assim, era né? tanto, Tanto não assim, era tanto. as pessoas tinham esse amor, esse carinho, mas Sim. nesses últimos últimos anos, potencializou demais esse relacionamento do humano com o animal. Graças a Deus que foi isso, né? Foi E uma vocês apostaram transformação, nisso, né? Foi uma transformação da sociedade no Sim. geral. Você vê famílias menores, você vê... se é uma criança, ela quer ter um cachorro, um gato. Depois o adolescente se muda, fica sozinho, vai estudar, também acaba tendo. Depois, quando o adolescente sai de casa, os pais têm um ninho vazio ali, um animal faz muito bem. Com certeza. E até o idoso, se ele tem um animal, ele se sente útil, porque ele tem que alimentar, ele tem que cuidar, ele tem que limpar. Isso traz utilidade, traz um senso de utilidade, sem contar a companhia. Então, assim, o pet é um caso muito especial, né? Durante a vida toda, né? Do ser humano, né? Então, merece essa posição mais elevada que tem hoje. Né? Que bacana. Então, só um recadinho rapidinho para as pessoas. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição na FIG Unimesp. São mais de meio século de tradição com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres e doutores e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades, networkings e estágios, porque a FIG Unimesp, o protagonista é você. Acesse o site www.fig.br ou entre em contato através do WhatsApp 11 3544 0333. Luciano, sabe, quem não conhece, e eu acho pouco provável, quem gosta de pet não conheceu a Pet Society, mas quem pensa que a gente está fazendo propaganda à toa. Mas é verdade, isso há 20 anos atrás, esse era o pensamento da Pet Society. Isso que é bacana. Não é uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela já foi fundada com essa concepção de ter qualidade, de ter o mesmo tratamento do ser humano para o animal. Hoje, pode ser que tenham outras empresas que façam a mesma coisa, mas vocês foram precursores, na minha opinião, nesse campo, para tratar dessa forma o pet, não é verdade? E também a própria origem, eu acho que a origem nossa, por termos vindo da indústria farmacêutica, a gente não consegue ser diferente. E a gente teve, e tem ainda, né, alguns concorrentes que vieram, tipo assim, da indústria de química, de sanitário, de produto para o lar, né, desde limpeza do piso, etc., ou cera para automóvel, teve muitos que vieram desse mercado, que são coisas completamente diferentes, né? Eu acho, então, que a nossa origem não nos deixou seguir outro caminho, a não ser esse, né? Que bacana. Bom, Pet Society não há o que questionar. E a outra empresa, Brascare, foi fundada quando? A Brascare foi fundada há alguns anos, ela estava, assim, vamos falar assim, em repouso, né? E a partir do momento que nós vendemos a Cosmotec lá, nós falamos, não, agora a gente pode entrar na área de cosmética, né, de produtos acabados cosméticos, né? Para humano. Até então você fabricava, digamos, a base para a indústria cosmética, é isso? Ingredientes e formulação. Sim. E aí nós falamos, não, agora tem muito conhecimento acumulado, né? Na área de humanos, 30 anos, né? Atendendo a indústria cosmética. Aí nós criamos a Brascare, e a Brascare com as marcas Prime Sense, tem várias marcas, mas é uma empresa que ela tem venda porta a porta, a gente chama de venda direta, né? Mas é de vocês mesmo ou com alguma parceria? Sim, não, nossa. É do grupo nosso. Tá. E ela está seguindo o mesmo caminho que a gente seguiu nas outras empresas. São produtos de altíssima qualidade, alta performance, né? E com concorrentes gigantes, né? Como Natura, Boticário e tal. Sim. Concorrentes gigantes. É um mercado... um mercado maduro. Difícil, sim, mas né? Bem concorrido, né? Bem concorrido, e que a gente espera também contribuir com esse mercado. Sim. Trazendo muita inovação, nós temos parceiros no mundo todo,
né? Buscamos ativos aí na França, Alemanha, Japão. Boa parte das nossas fórmulas tem ativos desse parceiro desse país, que nós estamos juntos há mais de 20 anos com eles, trazendo não só fórmulas especiais, mas também tendências para essa área de cosmético humano. Que tipo de produto você fabrica? Todos? Ou, assim, bastante coisa de maquiagem. batom? Coisa, tipo assim, desde lápis, batom, sombras e toda a parte de maquiagem, né? Toda a parte de cabelo também. Né? Também corpo. Sabonetes, sabonete especialmente para banho, tá? Sabonete líquido. Bacana. Shampoos, condicionadores. Então, assim, vamos falar assim, se posicionando bem. Né? A gente vai passo a passo, é um mercado muito grande, exige muito investimento, né? Para ser alguém no mercado cosmético humano, que é um mercado muito maduro, leva tempo. Mas estamos tendo cada vez mais, vamos falar assim, amantes da marca. Eu acho que isso é o principal, né? Conquistando consultoras, conquistando líderes de venda direta. Eu acho que também tem a venda, como toda empresa hoje tem a loja virtual da própria empresa, né? E até no Mercado Livre, tudo, existe a venda normal, né? São dois pés, né? A venda online e a venda direta, que é uma equipe de consultoras, né? E nós estamos recrutando no Brasil todo. Que bacana. Né? É um caminho que está sendo muito bem planejado, muito bem cuidado, com um portfólio muito interessante. Assim, eu vejo que a questão da formulação do produto em si é inquestionável, mas é uma coisa que me causa curiosidade, a questão do perfume, né? O que você agrega ao produto, porque isso faz uma diferença muito importante. Como é que é essa escolha, como é que é esse pensar do melhor perfume, o melhor, né, aroma que você vai colocar naquela formulação? Como é que é esse processo? Olha, o mundo da perfumaria é um mundo à parte. Tem empresa dedicada só à perfumaria. Tanto a Natura Boticário, por exemplo, por os primeiros anos foram dedicados só à perfumaria. Né? E é uma área assim fascinante. Quando você vai falar de um perfumista, que é o cara que cria perfume, normalmente ele não trabalha nas indústrias cosméticas. Ele trabalha na indústria que cria as fragrâncias. Né? Então, você como cliente, nós somos um cliente dessas indústrias de fragrância, a gente leva até eles, quem pode falar melhor isso é o nosso time de pesquisa, mas a gente leva até eles por uma demanda do marketing tudo e fala, olha, nós precisamos fabricar um creme ou um sabonete líquido que vai ter esse cheiro, que tem que levar isso. Mas aí é feita uma pesquisa, Sim. Você leva, chama um briefing, né? Você leva esse briefing, que é uma ideia, para a indústria de fragrância, e eles precisam criar uma fragrância voltada para aquele produto, para aquela intenção de mercado do produto. E simplesmente, às vezes, eles demoram lá alguns meses e vêm com 3, 4 opções. Então quer assim, uma coisa mais floral, uma coisa mais amadeirada, uma coisa mais cítrica. Que bacana. Depende do produto. Então, assim, se você pegar... Isso é fascinante. Se você pegar a composição de uma fragrância, muitas vezes tem mais de 1000 componentes. É uma matéria-prima. A fragrância é uma matéria-prima. Só essa matéria-prima, muitas vezes, tem 1000 componentes. Puxa vida, uma vez eu visitei essa ideia. Na região de Provence, lá na França, eu visitei uma indústria de fragrância que chama Expression Parfumée. Essa empresa francesa era uma empresa francesa de médio porte, muito bem posicionada, e que depois foi adquirida por uma outra empresa suíça. E aí, inclusive, a Cosmotec hoje representa, né, nós fomos buscar essa representação lá, e aí a gente foi visitar a fabricação de fragrância. E simplesmente você via tudo automatizado, porque o ser humano não consegue fazer tantas misturas assim. E eles pegam 1 ml daqui, 5 daquele, vários componentes e de notas e de evaporação. É uma coisa, um mundo à parte que eu não entendo muita coisa. É muito voltado... Você não entende como famoso, imagina eu. E assim, você vê como eles conseguem fazer para chegar até a indústria cosmética uma fragrância que tem tantos componentes e a proporção desses componentes. Então, o maquinário de produção é tudo automatizado. Eles vão pegando tipo em pipeta, proveta, misturando, e depois você repete aquilo, né? Porque ele tem que ser reprodutível, né? Porque você vai comprar... Sim, tem que fazer exatamente a mesma formulação. Todo mês tem que comprar
lotes diferentes da mesma fragrância. Sim. Então, assim, é um grande desafio, mas sempre parte do marketing da indústria cosmética, do marketing e do departamento de pesquisa, né, onde eles querem alguma coisa, tipo assim, vai lançar um perfume masculino para um público esportista. É isso que você fala para a indústria de fragrância. Ela tem que criar uma fragrância que vai nos ajudar a fazer um perfume para esse público. Então, mas o perfume dá até para entender, sabe? Porque é um perfume. Mas, por exemplo, um creme, né? Um creme, a importância é o creme, né? Ou seja, o creme é que vai fazer o efeito na tua pele e tudo. Mas, se não tiver uma fragrância, né, agradável, a pessoa não compra, né? É difícil. É verdade. Um shampoo, né? No banheiro, às vezes, você quer sentir um cheiro, né? Você quer sentir, né? Alguma coisa do produto. O brasileiro, principalmente, ele é muito assim, de um país tropical também, e da própria cultura brasileira. Na Bahia, por exemplo, nem se fala, é o maior consumo de perfumes, né? Eles usam demais perfume. Gosto muito, né? E, em outros países, muitas vezes não tem isso, né? Ah, é? Poxa vida. Não tem. O brasileiro... Que tipo de país, por exemplo, não é muito... Você lembra algum? Só curiosidade. Tipo assim, os alemães, né, os países nórdicos, lá, Noruega, Dinamarca... Eles não se ligam muito à fragrância de perfume. Não. Entendi. Mas os brasileiros adoram. Né? Me diz uma coisa, como é que você enxerga a questão das inovações, tá, com a inteligência artificial, com tudo do jeito que está, assim, progredindo o avanço tecnológico hoje em dia, e vocês têm que estar sempre atualizados. O que você enxerga nesse mercado? Olha, a tecnologia, ela impacta todos os mercados, todas as atividades do ser humano. Agora, a inteligência artificial é um negócio diferente. É um negócio, ao mesmo tempo, assustador. Sim. Vai transformar todas as nossas vidas, de todos os seres humanos da população da Terra, nos próximos anos. Eu estou estudando um pouco para procurar entender, mas, assim, eu prefiro ver o copo meio cheio, no sentido de que a inteligência artificial, com tudo que está vindo aí, vai contribuir muito para o bem. Desde desenvolvimento de moléculas para a cura do câncer, todo o bem-estar do ser humano, no geral. A contribuição vai ser muito mais positiva. Você vai ter, como sempre teve na evolução do ser humano, nas novas tecnologias, pode ter um grupo pequeno ali que queira se aproveitar disso para criar fraude, etc. Mas, no geral, primeiro, porque eu acho que é uma transformação gigantesca. Sim. E, segundo, vai ser para o bem cada vez maior da sociedade. E as empresas, elas precisam absorver, na medida do possível, né, essas tecnologias para que elas contribuam mais com a sociedade. Basicamente é isso. Né? A empresa, ela não guarda nada para ela. Né? O produto que ela cria, o serviço que ela oferece é para a sociedade. E quanto melhor ela conseguir fazer, todo mundo ganha. Perfeito. Eu sei que você não costuma comentar muito sobre essas coisas, mas o teu relacionamento, né, tua empresa com os funcionários sempre foi uma coisa que eu admirei muito, né, esse respeito, essa consideração, e também os trabalhos sociais que, né, as suas empresas acabam encampando. Conta um pouquinho só, não com o objetivo de contar vantagem, mas, de repente, as pessoas também se interessarem a replicar ações como de vocês. A gente tem um ambiente de trabalho que é uma coisa muito séria. Sim. Porque o ser humano, principalmente, né, nos últimos 100 anos, né, mesmo as mulheres, né, que não trabalhavam antes, hoje a maioria está trabalhando e tem que trabalhar mesmo, Sim. Porque o mundo precisa do talento de todo mundo. Né? A gente tem um local onde passa boa parte do tempo. Muitas vezes mais tempo até do que com a família. E aquilo ali é um local que você pode fazer qualquer coisa com ele. Mas normalmente parte dos líderes das empresas. O ambiente, ele é provocado, ele é estabelecido pelas lideranças da empresa. E se você cuidar bem, e cuidar no sentido de que seja um ambiente bom para todos trabalharem, normalmente as pessoas acabam ficando mais, comprando seus projetos. Isso tem que ser uma coisa natural, não pode ser forçada. Sim. Então, assim... É cultural, na verdade. É cultural. Então, se você tem, por exemplo, na nossa empresa, nós somos, de certa forma, radicais ou muito firmes
né, no sentido de respeito ao próximo, zero discriminação. Isso aí é a base de tudo. Então, não é todo respeito, mundo. né? Respeito, e respeito independe de qualquer coisa. Sim. Respeito é tipo assim, você tem a obrigação de falar bom dia para o engenheiro na hora que chega. Você pode ser um diretor, pode ser um gerente, pode ter MBA em Harvard, não interessa. É o mínimo, né? Pode falar 3 línguas, não interessa. Não tem nada a ver com isso, né? Sim. Não tem nada a ver com... Eu digo, entre 2 seres humanos, né, existe o respeito mínimo. Sim. Né? Questão de educação também, Sim, né? sim. Então, muitas vezes, nem todos se acostumam. Então, por exemplo, a gente já contratou gerente lá, que o cara queria ser chamado doutor, não cumprimentava ninguém, porque ele se achava superior. Nós falamos, olha, vai para a concorrência, então. Você vai ser bom para a empresa. Você se considera muito importante, né? Você se considera muito importante. E assim, esse ambiente você vai criando, né? E tem que ser natural. E você vai atraindo pessoas parecidas. Porque pessoas que pensam diferente fica muito difícil. Acaba sendo naturalmente expelida, né? Sim, porque não encontra ambiente. Olha, nós temos muitos que estão com a gente há muitos anos Eu já, sei, e você fala, se você entra numa empresa, isso fica para todos aqui, né? Se você entra numa empresa, a empresa pode ter 1000 problemas. A empresa pode ter muita improvisação, ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para você ajudar a mudar aquela empresa, mas se não bate os seus valores com os valores da empresa, aí vai ser muito difícil, porque você não vai ser feliz. É verdade. Né? Não vai ser feliz. E as pessoas que estão do lado também não, porque não vai ter essa compatibilidade, né? Ninguém. Então, muitas vezes, quando a gente contrata alguém, por exemplo, é uma preocupação muito grande. Porque quanto custa em tempo, em dinheiro, mas muito mais em tempo, criar uma equipe num departamento? Então, você fala, departamento financeiro ou departamento de pesquisa, tem lá 10 pessoas que estão com a gente já, sei lá, alguns há 10 anos, 15 anos, e você precisa colocar uma pessoa extra ali. Então, abrir uma vaga nova, ou está fazendo uma substituição, vai entrar um novo colaborador ali. Precisa ser visto com muito carinho, porque quanto tempo demorou para criar aquele bom ambiente para as pessoas estarem bem ali, sabendo que ninguém ali está puxando o tapete do outro, ninguém ali está querendo prejudicar o outro. Então, formar uma equipe dessa é muito difícil, é muito trabalhoso. Então, quando você vai colocar alguém novo ali, tem que ser alguém parecido com eles. Porque se você coloca alguém que é completamente diferente em termos de valores, né? E comportamentos, essa pessoa pode ser uma laranja podre, estragar o resto, ou naturalmente ela vai sair, porque ela não vai se ambientar ali, não vai se acostumar. Sim, para ela mesma vai ser ruim, né? Não vai se adaptar. Então, a gente já teve de tudo, né, nesses 38 anos. O que a gente procura é ir selecionando, né, pessoas de boa fé, profissionais capacitados, porque o dia a dia corporativo não é fácil. Não. Então, a competência prevalece. Se não tiver competência para uma determinada posição, um determinado cargo, fica muito difícil, porque é um sacrifício muito grande para a pessoa também. Então, assim, tem que criar competência, e a gente ajuda muito formando pessoas também para aquele cargo. Então, se a tua competência está adequada àquele cargo, você vai ficar na empresa por muitos anos e até, né, normalmente, sendo promovido. Mas a base de tudo isso é o respeito. É a base. Quer dizer, sem a base, não vai. Competência que segure, não tem nada. E a parte social? A parte social também é uma coisa que a gente olha assim como a empresa como um participante da sociedade. Né? A empresa, qualquer empresa, ela exerce uma função social muito importante. Independente do produto que ela faça, ou do serviço que ela ofereça. Você tem a base para criar produtos e serviços num país, são as empresas, não é o governo. Com certeza. Não é o governo. Com certeza. Quem cria inovação, quem traz produtos novos para a sociedade, são as empresas. Quem produz, né? Quem gera a renda riqueza da sociedade são as empresas. Quem emprega e quem forma as pessoas são as empresas. Então, quando alguém fala assim, olha, a empresa foi à falência ou o CNPJ fechou. Para o país, isso é uma notícia muito triste. Com certeza. É terrível isso. É muito triste isso, né? Quando você vê que fechou o CNPJ. Porque por trás daquele CNPJ você tinha pessoas envolvidas, vários CPFs, muitas vezes milhares de CPFs, né? Dependendo do porte da empresa. Você tinha produtos, ou você tinha serviço e tinha know-how que aquela empresa tinha. Verdade. O know-how que ela tinha, desde fabricar uma taça dessa de vidro,
ou de uma garrafa plástica, era um know-how, um conhecimento que a empresa às vezes ficou 50 anos para adquirir. E isso acaba, sem contar que a empresa deixa de arrecadar 30%, 40% do faturamento dela de impostos para o governo, que vai para a sociedade. Geração de empregos. Então, quando a gente vê o papel das empresas na sociedade, não só de formar pessoas, de arrecadar 30%, 40% do seu faturamento, que vai para o governo, não tem nada a ver com os sócios. O que os sócios tiram não tem nada a ver com esse percentual, né? Concordo. Quando tira, né? Então, assim, a maioria não tem essa visão, né? De como funciona numa empresa, mas ela basicamente, ela gera recursos, ou de conhecimento, ou de produtos, e receita, principalmente para o governo, né? Gera salários, mas, ao mesmo tempo, contribui com a formação das pessoas. Por isso que eu falo, as empresas precisam ser uma boa escola. E, além disso, na parte social, já existe a arrecadação de tributos que acaba voltando para a sociedade, se é bem administrado ou não pelos governos, nas 3 esferas, é outra história. Outra coisa. Mas, né, a gente contribui muito, né, num ano que passa, a hora que você olha para trás e vê quanto foi, né, para o governo. A gente espera que tenha um bom uso, a gente fica orgulhoso ou fica feliz de poder contribuir. Sim. Mas, independente disso, a gente trabalha aqui em Guarulhos, trabalha lá em São Paulo, está envolvido com muitos projetos em outros estados também. A gente vê que nós estamos vivendo num país que é um país que não vem de bons governos nos últimos 100 anos. Verdade. É um país que não era para ter 8 milhões de famílias em favelas, era um país que não era para ter esse nível de educação que nós temos hoje, né? Que a juventude, boa parte, tem uma educação formal muito fraca, e todo mundo sofre com isso. E diante dessa situação, a empresa precisa também ser uma boa escola, e nas demandas que a gente tem mais próximas da gente, desde institutos sociais, sociedades que ajudam, ONGs, tal, tanto na área PET como na área de humanos, a gente sempre recebe muitos pedidos e procura atender da melhor maneira possível e surpreender alguns, né, ajudando de várias formas, não só financeiramente, porque nós estamos num país complicado, né? Um país em formação. Eu falo na empresa lá, num país como o Brasil, quem tem nível superior tem a obrigação moral de ajudar quem não tem nível superior. Tem obrigação moral. O cara não tem que ser chamado doutor. Ele tem que saber assim, como eu posso te ajudar, ou como que você pode ensinar alguma coisa para quem não tem nível superior. Porque esse ambiente é o que veio nos últimos 100 anos e que poderia estar diferente. Se você estivesse lá na Suíça ou na Noruega, você não estaria num ambiente desse. Então, nosso papel como empresa e como cidadão nesse ambiente é colaborar, não é querer se achar. Luciano, eu ficaria horas com você aqui, porque eu te conheço e sei da tua história, e tudo que você está falando é absolutamente verdadeiro, então é realmente encantadora a sua história e o seu pensamento. Luciano, eu agradeço muito a sua entrevista, foi um prazer tê-lo com a gente. Leva meu abraço para sua esposa, para sua filha, e muito sucesso para você, viu? Obrigado, parabéns pelo trabalho também, né, do podcast, que está sempre incentivando o empreendedorismo, né? Sim. Que é outra coisa que o Brasil precisa muito. Parabéns e muito obrigado. Obrigado. É isso aí, nós estamos caminhando para o encerramento desse nosso podcast, feito em parceria da ASEC, Associação dos Empresários Cumbico, com a FIG Unimesp, aqui no campus de Vila Rosália, onde a gente consegue levar histórias como do Luciano, histórias fantásticas, realmente que inspiram, que fazem a diferença em nossas vidas, e que a gente gosta muito de ter esse proseio, esse bate-papo, porque contribui com você que nos assiste. Obrigado por sua audiência, até uma oportunidade. Até mais. Perfeito, rapaz. Obrigada. Tudo bem? Vou tirar foto.